Vamos falar sobre a faculdade de psicologia? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Master, eu sou head de educação aqui no Psi do Futuro. E nós do Psi do Futuro, nós temos o sonho, nós temos a missão de transformar a psicologia aqui no mundo, né? Então a gente pretende levar mais saúde mental com mais qualidade possível para as pessoas. Porque afinal, mentes saudáveis, pessoas saudáveis constroem um mundo melhor, né? Então a gente acredita muito nisso e o nosso braço de educação, especificamente o Psi do Futuro Edu, a gente entende que a gente precisa se capacitar. Então, ir além da faculdade, ir além, aliás, absorver tudo que a faculdade tem pra gente e conseguir ir além para que nós possamos nos preparar para sermos psicólogos e psicólogas de sucesso. Então, hoje eu vou falar um pouco, um panorama geral. Se você é estudante, se você chegou até esse vídeo, é porque você tem algumas dúvidas, né? Talvez você esteja até entrando na faculdade de psicologia, ainda nem tenha entrado e tem algumas dúvidas. E é ótimo que você parou nesse vídeo. Acho que eu posso trazer um pouco, eu já sou formada, sou psicóloga, já sou formada. Eu posso trazer um pouco da minha experiência e um pouco daquilo que a gente tem visto ajudando tantos outros psicólogos e estudantes de psicologia nessa jornada também. Então aqui eu vou trazer o panorama geral de como que é a psicologia hoje no Brasil, muito diferente de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim. Então, infelizmente hoje, já parto com esse recado, tá? Se você não sabe, infelizmente hoje a psicologia no Brasil ela é muito deficitária. O que isso significa? Comparado a esses outros países que eu mencionei, ela ainda está bastante atrasada com alguns conteúdos, com uma certa mentalidade em relação ao que é psicologia e o que é a prática clínica. Então, nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos que eles não necessariamente são só para a prática clínica, se você não quer necessariamente ou ainda não sabe se você quer a clínica. Mas eu tenho certeza que esses pontos, eles vão te ajudar a como se preparar melhor nessa jornada acadêmica e na prática quando você se formar. O ponto número 1 seria valorize as conexões que a faculdade vai te dar. O que isso significa, Marcela? Não só os colegas e amigos que você vai fazer ao longo desses 5 anos, mas aproveita mesmo as conexões que a graduação ela vai te dar. Ou seja, se conecte com seus professores, sabe? Vai além das perguntas só da matéria, da classe, né? De o que cai na prova, o que eu preciso saber. Se conecta mesmo. Tenta entender um pouco sobre aquela pessoa, como que você chegou até aí na sua jornada? Como que é a sua prática clínica? Você atende, não atende? Você fez mestrado, doutorado? Eu mesma, desde o começo da graduação, eu sempre fui muito focada em trabalhar, ganhar o meu próprio sustento, para que eu pudesse ter minha independência financeira, sair da casa dos meus pais, enfim. Então, desde o início, eu estava muito focada nisso. E eu sinto hoje que eu deixei algumas oportunidades passarem na faculdade e até essa profundidade maior com os professores, e com, enfim, os profissionais que trabalhavam lá, porque eu estava muito focada em preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, e isso é importante, e assim, não era nem só porque eu queria, eu precisava daquilo, né? Mas ainda assim, hoje eu poderia ter aberto um pouco mais o meu campo de visão e criado essas conexões. O que isso significa? Pergunta para o seu professor como que você pode ajudar ele, como que você pode, talvez, servir ele, seja ajudando a passar os slides, seja pegando um café, seja ficando 5 minutos depois da aula conversando, tirando algumas dúvidas, sabe? Então, se mostre uma pessoa interessada, principalmente se você não tem que trabalhar, né? Se você tem tempo livre, então pergunta como que você pode se voluntariar, seja em pesquisa, seja talvez num grupo de estudos. Tem vários professores que acabam fazendo grupos de estudos de temas que a gente às vezes nem vê mesmo na graduação, e eles juntam alguns alunos, enfim, juntam um grupo de pessoas interessadas e vai ensinando. Então, cara, que oportunidade fantástica é essa, né? Se conecta com essas pessoas, porque eu tenho certeza que também você pode acabar depois se interessando por algum campo que essa pessoa tem experiência, né? Então, como eu falei, eu tava muito focada na parte eu preciso trabalhar, fui pro RH, e aí hoje eu tô muito mais voltada para a prática clínica, que é a minha paixão, e tô pensando já em fazer um mestrado, quem sabe aí, futuramente um doutorado. Então, poxa, se eu tivesse me conectado mais desde o início com esses professores, eu poderia até ter tido ali um caminho das pedras para uma iniciação científica, um mestrado, enfim, entrado como aluna especial, sabe? Obviamente que nunca é tarde, mas você entende que se você pegar isso desde o início e construindo essa relação, facilita para você? O ponto número 2 que eu quero te trazer aqui, ele é essencial.
E é sério, porque nós não entendemos ainda que a psicologia, ela faz parte do campo da área da saúde. Então, a psicologia eu achava muito estranho quando eu escutava que a psicologia era uma parte biológica, né? Eu falava, não, é uma parte mais humanas, né? Eu sou uma pessoa de humanas, eu odeio matemática, eu não gosto muito de física, química, enfim, biologia. Então, a psicologia, ela é humanas. E, na verdade, não diria que nenhum nem outro, né? Mas, sim, nós somos profissionais da área da saúde. A psicologia, ela é pautada numa ciência psicológica. O que isso significa? A gente precisa aprender sobre método científico, nós precisamos estudar sobre ciência. E choquem-se, mas a gente não vê isso também na graduação. Então, esse é um dos pontos que eu mencionei lá no início do vídeo, que o Brasil está bastante deficitário e bastante atrás desses outros países que eu tinha mencionado. Porque a gente ainda não enxerga a psicologia de maneira bem generalista, né, que eu estou trazendo aqui, a gente não enxerga a psicologia como esse campo do estudo científico. Então, ao invés da gente pautar muitos dos nossos estudos, da nossa própria prática clínica em o que pesquisas mostram, né, o que as melhores evidências apontam, a gente entender os diferentes tipos de pesquisa, a gente entender e para que cada um deles serve, a gente entender também os níveis de evidência para cada coisa, a gente não tem essa base e a gente acaba fazendo muito por conta de excesso de autoridade, porque fulano de tal falou, então a gente faz assim, porque a minha experiência me mostra que assim dá certo, então eu vou replicar isso e coloco isso como pronto, é assim que eu vou pautar a minha prática clínica, é assim que eu vou pautar a minha carreira. Então tem algumas coisas aí um pouco perigosas quando a gente fala de tratar seres humanos, quando a gente fala de lidar com pessoas em um estado de sofrimento altíssimo. E aqui, obviamente, eu tô puxando mais pra área, pra clínica, mas isso serve também se você for, principalmente se você for pra parte acadêmica, né? Se você for até mesmo pra parte organizacional, pra parte hospitalar, enfim, isso serve pra tudo. Então, o ponto número 2 é estude, e estude mesmo sobre método científico, sobre pesquisas, sobre o que é ciência, o que é pseudociência. Isso você não vai ver na graduação, muito provavelmente, então estude por fora. Eu recomendo aqui o livro Ciência e Pseudociência, do Rodrigo Pilati, a gente vai deixar aqui para você dar uma olhada. E tem também um vídeo que eu já fiz aqui no canal, recomendando alguns livros que eu recomendo para psicólogos lerem. Então, ele também está incluso nesse vídeo que eu gravei. E tem também, eu fiz uma videoaula no Psi do Futuro Hub. A gente vai deixar na descrição desse vídeo um pouco mais sobre o Psi do Futuro Hub para você conhecer. Mas lá tem esse vídeo que eu fiz ensinando sobre esse livro, falando um pouco sobre a minha percepção e trazendo um pouquinho sobre o pensamento científico, né? E o que seria o pensamento pseudocientífico. Ponto número 3. Cuide da sua saúde mental. Sim, cuide da sua saúde mental. A gente entra no curso de psicologia querendo ajudar outras pessoas com a saúde mental delas, ajudar elas a se resolverem, a se compreenderem, mas muitas vezes, muitas vezes, a gente vê na graduação pessoas que entram para estudar psicologia porque elas têm essa vontade de se conhecerem, de se compreenderem melhor. E eu te digo uma coisa, se essa é a sua motivação número 1 para estudar psicologia, eu sinto te dizer, mas você vai se frustrar muito e pode dar muito mais nó na sua cabeça do que de fato te ajudar. Porque o que significa isso? O que acontece de fato, né? A gente, durante a faculdade, a faculdade por si só, ela já é um período onde a gente tá amadurecendo, tá transicionando, né, de uma fase ali de um conhecimento mais passivo na escola para um conhecimento muito mais ativo, pra gente ter que construir a nossa própria carreira, a gente ter que ir atrás, a gente ter que fazer acontecer, né? Enfim, várias responsabilidades mudando na vida de uma pessoa quando ela entra na faculdade por si só. Ainda mais no curso de psicologia, como a gente entra diretamente no comportamento humano, em crises existenciais, em sofrimento psicológico, a gente pode acabar se deparando com o nosso próprio sofrimento e com os nossos próprios questionamentos. Isso é totalmente normal. Mas agora você esperar você encontrar essas respostas enquanto você estuda sobre como você fazer isso com outras pessoas, isso vai ser extremamente frustrante para você e não vai ser nada eficaz também. Então, por isso que eu digo, ninguém precisa ser perfeito, afinal ninguém é perfeito, né? Mas cuida da sua saúde mental.
Se você tem essa vontade, esses questionamentos, né? Enfim, coisas suas que você precisa, talvez você até tenha um transtorno mental também. E eu quero fazer um parênteses aqui, que é um mito isso de, eu tenho um transtorno mental, então eu não posso ser psicólogo, então eu acho que eu não posso ajudar outras pessoas. Isso não tem nada a ver. Inclusive, eu deixo aqui um exemplo de uma das pessoas que é uma grande referência para mim na psicologia, que é a Marsha Linehan, que tem um transtorno mental, que inclusive ela é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, e ela fundou ou criou, né, a terapia que hoje é mais eficaz para tratar pessoas com transtorno de personalidade borderline, que é a DBT. Então a Marsha Linehan tem uma história incrível e com várias dificuldades e com várias questões, né, que ela foi desenvolvendo, mas enquanto ela se cuidava, ela se compreendia, né, ela buscou o tratamento para ela foi desenvolvendo para ajudar outras pessoas. E ela tem até uma frase muito bacana, que eu vivia no inferno e queria ajudar a tirar outras pessoas desse inferno que eu passava. Então, fechando esse parênteses, né? Cuide da sua saúde mental, porque a faculdade de psicologia, ela não vai servir para isso. Mas você vai ser preparado através de um conhecimento científico, através de estudos, né, de uma prática, de uma teoria, para que você ajude outras pessoas a cuidarem da saúde mental delas também. Ponto número 4 que eu queria trazer para você é: tenha uma rotina saudável. Então, cuida sim do seu tempo de estudo, sabe? Estuda além da faculdade, leia os livros, a bibliografia, né? Leia a bibliografia complementar se você conseguir também. Então, assim, se organiza mesmo para que você consiga tirar o máximo proveito daquele seu tempo de graduação, porque ele pode parecer muito longo, mas ele passa. Graças a Deus, né? E você vai continuar estudando para sempre. Se você escolher principalmente a parte da clínica, você sempre vai estar estudando. Então, cuide sim do seu tempo de estudo, cuide sim da sua rotina, mas mais do que isso, cuida do seu sono, cuida do seu corpo, sabe? Cuida da sua alimentação, faça atividade física, cuida de você como um todo, porque parece muito incoerente a gente cuidar da saúde mental dos outros, né? Como eu já falei no último ponto, e tá com a nossa saúde mental toda debilitada e o nosso corpo, a nossa saúde mesmo, toda debilitada. E a gente sabe que se nós estamos, se a nossa saúde tá mal, vai afetar a nossa mente, se a nossa mente tá mal, vai afetar o nosso corpo, né? Enfim, trazendo esse parênteses dessa dualidade, mas a gente sabe hoje que nós não somos uma coisa e outra, nós somos um ser integrado. Então, cuide de você, cuide dessa rotina saudável, que vai fazer muita diferença para como você absorve o conteúdo na graduação também. Ponto número 5. Expanda o seu conhecimento para além da psicologia. Sim, vai além da psicologia, sabe? Aproveita essa graduação, aproveita esses 5 anos para estudar outras coisas para além da psicologia. Entrando para estudar, e você falou para eu estudar e focar bastante, estudar além da faculdade, blá, blá, blá. Sim, eu sei. Mas ainda assim, eu te convido para você expandir para além do campo da psicologia, porque isso vai aumentar o seu repertório, isso vai te desenvolver como pessoa, e isso, tenha certeza, vai fazer tanta diferença para você como pessoa e para você como profissional. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante, você vai se tornar uma pessoa mais aberta para a nossa profissão. Isso é extremamente importante. Isso vai te abrir mais a sua empatia mesmo, a sua visão de mundo. E tem um ponto aqui, fazendo um parênteses, né? Se você nunca ouviu falar sobre prática baseada em evidências ou psicologia baseada em evidências, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então eu recomendo muito que você assista antes mesmo de você entrar na psicologia. Mas um dos pontos da psicologia baseada em evidências ou da prática baseada em evidências seria o ponto da singularidade do paciente, das preferências dele. Então, esse campo, vou fazer uma breve explicação aqui, ele envolve também você ser aberto com o seu paciente e trazer ali para que vocês possam, assim, para que ele possa entender parte do processo que está sendo feito com ele. Esse ponto, o que significa? O paciente ele ser ativo nesse processo de tomada de decisão do tratamento dele. Então, isso também vai envolver entender sobre a individualidade dele, sobre a história dele, sobre a realidade dele hoje, realidade financeira, econômica, enfim, social, de grupos raciais, talvez. Tudo isso envolve, então, a gente conseguir compreender essas questões, que expande mesmo, né, para só a parte técnica ali. Então, entender classe, gênero, raça, sexo. Isso vai fazer muita diferença para quando você vai
tratar esse paciente, para quando você vai trabalhar com ele no processo terapêutico. Então, expanda o seu conhecimento, tá? Não pegue ali só uma caixinha e fique bitolado naquilo, até porque eu vejo muitos psicólogos falando muito psicologuês, e até nas redes sociais, né, você vê às vezes só umas coisas técnicas, super técnicas, tentando falar com leigos, e parece que eles estão falando só com os próprios psicólogos, com os próprios colegas, e parece até uma coisa meio engraçada, meio... deixa eu mostrar que eu sei aqui, então vou trazer palavras difíceis, vou trazer aqui alguns conceitos muito rebuscados. Não precisa disso, né? Expande seu conhecimento sobre literatura, arte, sei lá, entretenimento. Eu sou uma pessoa que eu amo séries e filmes, eu amo isso, então eu tô sempre conectando isso de alguma forma com a psicologia, com casos, enfim, tentando, ficar analisando os personagens e coisas assim. Isso pra mim é uma forma também de eu sair um pouco desse campo só da psicologia, então fazendo essa intersecção até mesmo. Enfim, encontre a sua área, encontre coisas que você gosta e se desenvolva nisso também. Tenha certeza que isso vai te desenvolver muito antes como profissional, mas como pessoa, e isso vai fazer muita diferença para sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero te recomendar a conhecer a nossa comunidade Psi do Futuro Hub. Lá você encontra conteúdos 360 que uma psicóloga precisa saber para ser uma psicóloga de sucesso. Então, a gente fala sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, nós falamos sobre prática clínica, nós falamos também sobre marketing digital, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e tem uma comunidade com dezenas de psicólogas do mundo todo. Então eu recomendo que você entre o quanto antes nessa comunidade, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a se desenvolver como pessoa e como profissional e vai te fazer toda a diferença para você durante o curso da psicologia. Tem inclusive uma trilha só para estudantes, então onde eu falo, tem um curso meu que eu falo o que fazer antes de tirar o CRP, tem um outro falando sobre atividades complementares, tem um outro falando sobre construindo a sua carreira desde o início. Então assim, só aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário também fixado, se você quer conhecer mais dessa plataforma. Então, eu recomendo que você comece desde já, construir, seja autônomo mesmo, pegue assim as rédeas da sua carreira e comece a construir a profissional de sucesso que você quer ser, tá bom? Então, se você ficou comigo até o final, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque temos vídeos novos todas as semanas, tá bom? Então, até a próxima!